Tá, vamos começar então? Então vamos. Faz o microfone aqui. Tá, nesse aqui, né? Tá. Pegar ele, pode pegar. Beleza. Gente, então, boa tarde para quem veio do programa da mentoria. Essa é a nossa terceira atividade, né, Luan? Programa de mentoria, as outras duas semana passada que a gente fez. A gente convidou hoje para participar Isa Lins França, que ele é doutor em antropologia pela Unicamp, antropologia social, né? Ciências sociais. E professor do programa de pós-graduação em antropologia social aqui da Unicamp, e participou ativamente do processo de construção da minuta da GR do nome social, que é de 2020. E a gente convidou ele para fazer parte desse processo com a gente, comentando hoje da minuta, justamente para a gente entender, primeiro, todo o processo de construção da minuta, quais foram os casos que levaram a Unicamp a adotar essa minuta, e como ele construiu, né, junto com outras pessoas, esse documento. A ideia, então, que ele comente com nós, os bastidores, para a gente entender um pouco mais dessa minuta. E ele também está atuando na DEDH, que é a Diretoria Executiva de Direitos Humanos, que eu também estou trabalhando lá, e a gente juntos está construindo um documento novo de atualização dessa minuta, e a ideia também é que a gente comente para vocês, eu posso até colocar no online ali a minuta, para vocês entenderem onde a gente está trabalhando, o Isa e eu, para atualizar esse documento, considerando as outras demandas que surgiram depois que pessoas trans estão aqui dentro da universidade, né? Que é sempre tem essa questão a se pensar, quando a gente entra, outras demandas surgem. Então, se naquele momento a demanda era pronome social, hoje a gente tem outras demandas sobre uso do pronome, sobre conversão do gênero na hora da emissão de diplomas. Isso não estava presente naquela minuta, e é o que a gente está tentando atualizar agora. Então, a ideia é a gente fazer meio que uma conversa sobre isso, e eu vou colocar na TV ali depois para vocês essa atualização. E Isa, então, fica à vontade para trocar essa ideia com a galera. E como é uma roda da conversa, fiquem à vontade também, gente, para intervir, perguntar, tirar dúvidas do processo como um todo, tá? Tirar a notificação para não correr o risco de fazer vídeo. Bom, gente, boa tarde. Então, eu sou Isa Lins França, né? Sol já falou. Sou obrigada por compor aqui a mesa comigo, né? Obrigada, pessoal do NCT, pelo convite. Acho que é super importante o programa, né? O programa que vocês estão fazendo de mentoria e não só o programa, né? Toda a série de eventos e discussões que vocês estão fazendo pela universidade, para inclusive preparar a gente para o ano 1 das cotas, né, para pessoas trans e travestis aqui na Unicamp, né? Então, estou super contente de vir falar aqui hoje da GR, né? A minuta ela é depois transformada numa GR, que é uma resolução do gabinete do reitor, né? Então, o que a gente tem hoje sobre nome social na Unicamp é a resolução do gabinete do reitor. Eu acho que é importante a gente dizer que, além das cotas, que eu saiba, a única outra política, de fato, regulamentada na Unicamp para pessoas trans, travestis e não binárias é essa resolução, né, que é uma resolução de 2020. Né? Então, vou falar um pouquinho para vocês como que a gente chegou nessa resolução, a gente pode conversar mais sobre isso, né? Eu acho que é legal dizer também que a gente tem dois sistemas, né, no Brasil que atendem aí as questões de nome, pronome e documentação de pessoas trans no que refere aí às questões de nomeação. Né? A gente tem a retificação, que vocês sabem, que é feita em cartório, né, que não precisa nenhum tipo de laudo médico, né? Isso é um avanço muito bacana assim, da legislação brasileira, não é? Em todos os países que você pode fazer retificação de nome, de sexo, né, de gênero nos documentos, né? E a gente tem o nome social, né, que ele não retifica o seu registro civil, mas ele é utilizado para se referir a você na maior parte de documentos, atividades onde você pode usar o nome social. Então, por exemplo, no sistema de saúde, né, você pode usar o nome social e muitos outros sistemas públicos brasileiros, enfim. Né?
o nome social é importante, eu até tenho uma orientanda, Elis Rosa Simão, que fez uma dissertação sobre o nome social, né? Ela partia da pergunta se o nome social estaria obsoleto diante da retificação, né? Então, a ideia é, bom, se as pessoas podem retificar o nome diretamente, né? E aí, partir daquele documento para todo o restante, fazer todo o restante da sua documentação no Brasil, porque usariam o nome social, né? E aí, acho que tanto a dissertação dela mostra, como a experiência nossa mostra também, que são dois direitos diferentes, são duas coisas diferentes, o nome social e a retificação, né? Tem gente que não quer retificar o nome no registro civil, por N motivos, né? Seja porque está escolhendo um nome, né? Porque seja porque ainda está se experimentando nesse processo, seja porque se reconhece que quer usar o nome social, não quer mudar o nome, por qualquer razão que a pessoa possa ter, não quer retificar o nome, né? Quer continuar com o uso do nome social, né? Então, o nome social ele é importante para a gente também, e aqui na Unicamp, até pelo fato da gente receber pessoas muito jovens, né, em boa parte das vezes, né, o nome social é um instrumento muito importante, né, porque muitas vezes o nome social é a primeira mudança que a pessoa vai fazer em termos de nomeação, né, de pronome, quando ela se vê como uma pessoa trans não binária, né, então, para a gente ele é extremamente importante, né. Bom, a gente tem, então, na Unicamp, essa GR, né, essa resolução do gabinete do reitor, que ela regulamenta, ela estabelece normas sobre o uso do nome social e identidade de gênero, né, na Unicamp. Cortar? Tá, por favor. Ela é uma GR de 2020, né, o reitor era o Marcelo Nobel, naquele momento, né. Antes da gente ter essa GR, por que essa GR foi necessária, né? A gente já tinha algumas leis quando essa GR foi publicada, né? Tinha o decreto, né, de 2010 que dispunha sobre o tratamento nominal de pessoas trans e travestis nos órgãos públicos do Estado de São Paulo, né? Dizia respeito, né? Vocês vão ver, não abriu ainda, está em algum dos considerandos da lei, né? Dizia respeito ao uso do nome social, né? Mas o que acontecia, né? A gente não tinha, embora a gente tivesse a lei estadual, a gente não tinha na Unicamp nenhum tipo de regulamentação que dizia como se usar o nome social das pessoas. E aí isso criava uma série de barreiras, né? Porque quando a pessoa precisava de um documento no seu nome social, cada órgão da Unicamp poderia entender a lei da maneira que achasse, né? Que interpretasse essa lei, né? Isso aconteceu no caso de uma aluna minha, daí que veio essa GR. Então, vou contar um pouco. O caso foi um pouco que o Sol me pediu, né? Aconteceu no caso de uma aluna de mestrado da antropologia social, né? Salvo engano, eu acho que foi a primeira aluna travesti a defender seu mestrado lá no programa de pós-graduação em antropologia social, né? Ela chama Lilith Stargrove, né? E a Lilith, quando ela terminou, defendeu a dissertação dela em antropologia, né? No dia 26 de novembro de 2018, eu tenho todo o histórico aqui registrado, né? Ela, enfim, tem todo um processo depois que a pessoa defende, né, um mestrado de homologação dessa versão final da dissertação, né? Então, ela já tinha o nome social, ela já tinha solicitado o nome social na DAC, quando ela defendeu, então ela já tinha o nome social dela nos sistemas da Unicamp, na DAC, na carteirinha, etc., né? E ela defendeu o seu mestrado tranquilamente como Lilith, né? Quando ela mandou a dissertação final para a DAC, para homologar a defesa, que é o passo antes da pessoa conseguir o diploma, né? Tem que ter a homologação da defesa. O que aconteceu, né? A homologação veio com o nome de registro masculino, reconhecendo o seu título de mestre, né? E chamando de candidato, né? Aí, enfim, a gente
né? Imediatamente, eu, como orientadora, né, notifiquei o nosso programa de pós, notifiquei a direção do Instituto, né, a Coordenadoria Geral de Pós-Graduação do Instituto também, né, a esse respeito, e a gente começou a fazer uma série de contatos com a DAC, né, e a DAC encaminhava soluções, né, consultava a Procuradoria Geral da Unicamp, ela encaminhava para a gente soluções que a gente achava absolutamente não razoáveis, né? Então, a solução principal que a DAC caminhava, por exemplo, é que na versão final da dissertação estivesse misturado o nome masculino e o nome feminino dela, né? Então, criava um outro nome que não existia, né, na dissertação. Por quê? Porque a lei dizia que nos documentos públicos, né, o nome social existiria, mas o nome de registro deveria estar presente, né? Em muitos documentos que se usava essa lei, o que você tinha era o nome social da pessoa e o nome de registro, às vezes, atrás no documento, em letrinhas pequenas, né, de modo que ele não ficasse ali visível, né? Isso diz respeito só a documentos oficiais, né? A gente também apresenta um entendimento de que a versão final da dissertação, que era que ia ficar pública no site da Unicamp, né, em todos os lugares, no site da biblioteca, ela não era um documento oficial do tipo ou diploma ou registro, né? Ela era um documento público, né, da aluna, não um documento oficial, né? E eles falavam, não, mas a dissertação, ela é um documento oficial. Então, a gente teve, assim, inúmeras indas e vindas, né, na DAC, para a gente tentar resolver isso, e a gente não conseguiu uma resolução satisfatória. Eu vou só ler para vocês um e-mail, então, que foi enviado na época pelo nosso coordenador da pós-graduação do IFISH para a DAC, para vocês verem um pouco, né, qual era o tipo de argumento, né? E aí ele escreve, o professor Michel, na época, escreve para a pessoa da DAC e fala obrigada pela resposta, a primeira resposta, né, de que a pessoa tinha que colocar todos os nomes, e ele fala assim, ó, considero um erro não permitir que se use apenas o nome social e o título de mestre na dissertação, justifico. A dissertação é uma obra de autoria única, indivisível e intransferível. O nome é o que representa essa autoria. É pelo nome que a pessoa que produziu a dissertação se reconhece, e como público reconhece a autora do texto. Dessa forma, não aceitar um nome social como único que figure em uma dissertação causa vários problemas. Para a intimidade da pesquisadora, a presença do nome de registro impede que ela se reconheça em seu trabalho. O trabalho acadêmico é o resultado da nossa formação como pesquisadores. Nele reconhecemos aquilo que temos de mais individual. A interdição a isso causa uma grande dor. Ainda, para a carreira da pesquisadora, isso causa grandes danos. A pesquisadora é conhecida pelo nome Lilith, e o leitor ou leitora que deseja conhecer sua dissertação, ao procurar pelo seu nome, não a encontrará. A dissertação da pesquisadora simplesmente terá menos chances de ser lida. Ainda que alguém seja capaz de encontrá-la, provavelmente por palavras-chave, como vão citar a autora? Pelo nome social ou pelo nome de registro? O destaque ao nome de registro ainda poderá induzir a usar esse nome nas citações, causando confusão e atrapalhando a contagem de citações da pesquisadora. Pondera, assim, que não reconhecer apenas o nome oficial na dissertação causa danos que a pesquisadora carregará para a vida, tanto pessoal quanto acadêmica. Isso vai contra as políticas acadêmicas de inclusão da Unicamp, né? Então, esse é um dos e-mails, né, que a gente pediu, então, para o nosso coordenador da pós-graduação enviar, né? E aí eu queria destacar, né, não só todas as questões acadêmicas, aqui no caso, né, de citação, de encontrar o nome da pesquisadora, né, mas também as questões que afetam a saúde mental mesmo da pesquisadora, né? Como que é um trabalho que você fica 2, 3 anos fazendo, sai com um nome que não é o seu como autora, né? E isso, enfim, causou, né, na época, já causava muito sofrimento à aluna, né? Acho que é legal dizer também, aqui no caso, né, que essa é uma aluna, né, um exemplo de alguém que usou o nome social porque não podia retificar o seu nome, né? Ainda, se não me engano, ainda hoje, acho que ela usa nome social. Por quê? Porque ela era uma aluna americana,
Ela tinha nascido no Texas, né? E ela não conseguia a retificação do nome nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil, a documentação de pessoas estrangeiras migrantes no Brasil, ela é apenas reconhecida pela Polícia Federal nos seus status migratórios. Então, os documentos que as pessoas migrantes têm no Brasil é de reconhecimento de status migratório, ou registro permanente de residência no Brasil, ou registro nacional de estrangeiros, ou o protocolo e reconhecimento do refúgio, né? O Brasil não faz essa alteração de nome, né? O que, aliás, causa, né? Eu trabalho nessa área com migrantes e refugiados LGBTQIA+, né? Um dos maiores problemas de imigrantes e refugiados trans no Brasil é o de que não conseguem ter um nome retificado no país, né? Então, contam só com o nome social na maior parte das vezes. Isso causa problemas enormes para essas pessoas. Então, esse era um caso, né, de uma pessoa que, por não ter cidadania brasileira, né, ela não podia gozar desse mesmo direito que nacionais do Brasil, né, pessoas nascidas no Brasil, gozavam. Bom, a gente teve muitas idas e vindas aqui por e-mail com a DAC, para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, com a Procuradoria Geral, né, e a gente não conseguiu uma resolução para o caso. Então, conversando com a DDH e a Comissão Assessora de Gênero e Sexualidade, né, na época eu não era parte da comissão assessora, né, a gente chegou à conclusão que a única forma de resolver isso seria regulamentar o nome social diretamente por uma resolução que viesse do gabinete do reitor. Então, aí a gente sentou, né, eu, Lilith, Regina Facchini, que é pesquisadora do PAGU, Ana Maria Fernandes, que na época era coordenadora da Comissão de Gênero e Sexualidade, que é professora da educação. A gente sentou juntos para a gente pensar o que poderia ser um documento de regularização do nome social na Unicamp. E aí a gente partiu muito do que a gente encontrou de mais adequado, na época mais avançado, que era como a Federal de Minas Gerais fazia isso. Então, a gente foi atrás da resolução da Universidade Federal de Minas Gerais, né, o professor Marco Aurélio Máximo Prado, lá da Psicologia da Federal de Minas, nos ajudou, né, disponibilizando a normativa deles, né, e a gente adaptou, né, a normativa e fez essa nova normativa, né, e aí, só depois de um ano que a versão final tinha sido enviada para a PRPG, para a DAC, a aluna conseguiu a homologação da sua dissertação. Ela ficou um ano esperando para ter o título de mestre até lá. E ainda veio com o título de mestre e chamando de candidato. A gente teve que mandar de novo, né, um ano depois, para corrigirem, né, e aparecer como mestra na dissertação. Né? Acho que foi um processo super difícil para a Lilith, né? A Lilith, inclusive, não voltou para o doutorado. Ela, enfim, traçou outros caminhos, né? Mas eu não desconsidero que isso possa ter sido um fator, né, que atrapalhou a continuidade dos estudos dela, né? Afinal, esse um ano de gap aí, né, e ter que enfrentar a burocracia da Unicamp, né? Enfim, e aí finalmente ela teve depois o seu nome reconhecido na dissertação, né, a partir da GR que a gente fez. Eu acho que é importante trazer esse caso também, né, porque, bom, era uma outra época, né, 2020, né, a gente não tinha o NCT, Núcleo de Consciência Trans, a gente não tinha uma organização política mais clara, né, dialogando mais com as instâncias da universidade. O ateliê Transmoras já existia, né, mas era, enfim, era outra relação, né, e a gente acabava fazendo as coisas muito por dentro das instituições, como a gente ainda faz, aliás, bastante coisa, né, mas a gente não tinha muitos caminhos que não fosse a gente construir junto com as alunas, construir junto com os nossos aliados, cis-aliados também.
né? Então, as coisas importantes de dizer, né? Por exemplo, o coordenador da pós-graduação, né, do IFISH, o e-mail que ele mandou acho que foi excelente, né? Foi um e-mail muito sensível, muito humano de um cara cis hétero, por exemplo, né? Então, acho que foi importante para a gente, né? Na época já era importante ter esse apoio. Eu acho que esse é um apoio do qual a gente não pode prescindir, mesmo com o NCT, mesmo com maior mobilização, mesmo com as cotas, né? A gente precisa saber entender quem podem ser nossos aliados dentro dos institutos, dentro das coordenações, né? Dentro da burocracia da Unicamp, né? Então, acho que isso foi muito importante, né? Outra coisa que eu acho que foi importante aí, que a gente conseguiu, se havia alguma forma de reparação, foi que a pessoa mais afetada participasse da resolução, né? Então, a gente realmente construiu com a líder, ela falou, não, aqui eu acho que tem que ser assim, aqui eu acho que está legal, aqui eu acho que não está, né? Que ter as pessoas, enfim, implicadas como protagonistas desse processo também, eu acho que foi super importante, né, para a gente nesse momento. E acho que outra lição um pouco desse caso, eu acho que mostra que não existe política pronta e acabada. É impossível, a gente não vai ter uma política na Unicamp nunca que dê conta de todas as questões que podem aparecer, né? Então, na verdade, qualquer política de reconhecimento de direitos que a gente queira fazer, que a gente queira defender, ela demanda que a gente esteja o tempo inteiro também em cima e o tempo inteiro tentando alterar, tentando mudar e tentando fazer avaliações dessas políticas, né? Eu acho que tinha uma coisa também nessa época, né? Muitos estudantes trans passaram por mim também, tanto na iniciação, quanto no mestrado, quanto no doutorado, no IFISH, né? E era uma época que a gente meio que fazia quase uma política de cotas interna, digamos assim, né? Quer dizer, a gente recebia e acolhia pessoas trans, mas isso dependia muito enfim, da ação individual de cada docente, né? De acolher essas pessoas na pós e nas orientações, né? E aí é muito importante que quando a gente começou a ter as ações afirmativas, as cotas no programa de pós, né, mudou muito isso e mobilizou todo o corpo docente para pensar nas questões de pessoas trans, né, não só as pessoas que eram já aliadas, simpáticas, mas movimentou todo o corpo docente. Então, quando você instala uma política, você movimenta toda a estrutura universitária, desde o do cara que está lá na DAC, né, emitindo o documento, até o corpo docente, discente, as secretarias, toda a universidade, ela se movimenta. Por isso que também é tudo muito lento na Unicamp, né? Por quê? Você vê nesse caso, né? Envolveu DAC, envolveu PRPG, envolveu Procuradoria Geral, envolveu Coordenadoria de Pós, envolveu docente, envolveu Diretoria de Direitos Humanos para a gente ter uma resolução de nome social na Unicamp, né? Então, hoje a gente tem essa resolução de nome social em curso, né? Eu acho que aqui Sol vai colocar, né? Eu não sei se vocês conhecem, acho que a gente pode conversar a partir daqui, né? Mas a resolução ela traz, né, como todas as resoluções do gabinete de reitor, ela traz uma série de considerandos, né, que vão as primeiras frases vão desde a Constituição, então considerando o artigo 3º, inciso 4º e artigo 5º, caput, né, da Constituição Federal de 88, que dispõe que todos são iguais perante a lei e qualquer forma de discriminação deve ser combatida. Primeiro ponto, considerando os princípios de proteção dos direitos humanos consagrados em instrumentos internacionais. É o segundo considerando, aí vai falando os documentos, né? Considerando o artigo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que estabelece que o ensino vai ser ministrado em igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então, tem uma série de considerandos que vão desfilando, né, todas os argumentos em termos de direitos que a gente tem, desde do direito, né, da Constituição até
as resoluções internacionais de direito, né, até decretos e leis locais, né? Então a gente tem uma série de considerandos, né? E aí a gente resolve, né? Resolve. Então o artigo 1º fica assegurado a servidores discentes da Universidade Estadual de Campinas, cujo nome de registro civil não reflita a sua identidade de gênero, o direito de uso e de inclusão do seu nome social nos registros, documentos e atos da vida funcional e acadêmica, né? A resolução diz o que é o nome social. Ótimo, aí a gente já vai falar das mudanças, né? Ela diz o que é o nome social, né? Diz como vai ser dada a inclusão, assegura a discentes adolescentes, né? O direito ao uso de nome social também, né? Embora a ser exercido por meio de representantes legais, no caso, né? Também faculta a servidores também a inclusão do nome social, né? Ou exclusão também, né? Eu acho que a gente pode ir passando mais rapidamente, a gente pode ir para o artigo 5º, né? Que assegura o direito de uso do nome social no cadastro de dados e informações de uso social, comunicações internas de uso social, endereço de correio eletrônico, diretório de ramais da Unicamp, nome do usuário em sistemas de informática, documento de identificação funcional ou outro uso interno da Unicamp, né, com a identificação do nome civil no verso do documento, então ele estabelece onde vem o nome civil, né, documentos internos de natureza administrativa acadêmico, diário de classe, cadastro, fichas, formulários, diplomas, né, históricos escolares, né, e aí o capítulo 10 do artigo, né, versões finais de teses e dissertações que serão tornadas públicas pela Unicamp apenas com o nome social, né, então nas dissertações e teses vem só o nome social, né, a gente conseguiu que não tivesse o nome de registro, e só ficasse para uso, digamos, da documentação mesmo, dos documentos e não para uso público, né, enfim, e aí também a flexão de gênero, né, na identificação ou tratamento correspondente também à flexão de gênero, né, da pessoa. Enfim, estabelece também, né, que servidores técnico-administrativos, corpo docente e discentes que violarem os direitos serão responsabilizados administrativamente também, né. Bom, essa foi a resolução daquele momento, né, eu acho que a resolução, ela é muito útil, né, em muitos casos ela dá para a universidade toda, enfim, uma referência, né, do que é necessário fazer. Ainda tem inúmeros problemas, né, a gente pode falar disso, e um dos grandes problemas, assim, os sistemas não se comunicam bem na Unicamp, né, então às vezes altera num sistema, no outro sistema não altera, né, então é uma dificuldade muito grande para as pessoas, toda vez, né, que vai no sistema novo, a pessoa é barrada, né, pelo nome social, né, então a gente tem um problema sério aí de comunicação dos sistemas da Unicamp, né, que fazem com que, né, a resolução não funcione tão bem quanto a gente gostaria, né, ainda mesmo em situações, né, em que os sistemas se comunicam muitas vezes, né, tem falhas, né, e os nomes de registro, nome morto, às vezes aparecem em situações muito complicadas também na Unicamp, e a gente tem uma GR de 2020 que hoje já precisava ser alterada, né? Esse é o trabalho que Sol está liderando aí junto com a nossa comissão, né? A primeira coisa que havia algumas leis, né, que não eram citadas na resolução inicial, né? Eu acho que Sol até pode falar um pouco mais, né? E o caso da linguagem neutra, né? A gente fez uma resolução sem linguagem neutra, né? Naquele momento, né? Eu não lembro se passou pela nossa cabeça, se não passou, ou enfim, o que aconteceu, que a gente não tinha uma resolução com linguagem neutra, que eu acho que é uma mudança fundamental, que é muito bem-vinda também, né? Então, era um pouco isso, eu acho que só pode falar um pouco, a gente pode conversar
né? Você quer falar? Obrigada, Isa, por... Chique, Isa. Palmas para você. Obrigada por trazer a atualização. Eu vou comentar, então, com você, gente, o que eu estou trabalhando na comissão, que eu entrei na comissão assessora esse semestre, como representante discente da pós-graduação, e também pelo NCT, para tentar tocar alguns projetos lá dentro, que envolvem a comunidade trans da Unicamp. E um desses projetos que eu estou coordenando, mais ou menos as ações, é a atualização da GR 2020, que a Isa comentou com a gente, e eu vou trazer alguns pontos que eu estou pensando, daí seria legal se vocês pudessem pensar comigo também, porque isso tudo está em tramitação ainda, é um trabalho que eu estou desenvolvendo na Comissão Assessora de Gênero e Sexualidade, e eu fiz várias sugestões de alteração na resolução, e eu vou apresentar para vocês mais ou menos o que eu estou pensando em alterar, que é necessário alterar para a gente conversar e ver se tem algo que está faltando também, né? A primeira coisa que eu estou pensando em alterar é que essa resolução ela se amplie, para que ela não trate somente de nome social, mas que ela traga também, como vocês podem ver ali na primeira frase, que ela fale sobre questões de identidade de gênero, sobre o uso dos pronomes na Unicamp e sobre a proteção contra a discriminação. Então, a ideia é ampliar essa resolução para tratar de outras questões que dizem respeito a nós e que dizem respeito à nossa identificação de gênero e uso e tratamento de pronomes dentro da Unicamp também, né? As 3 legislações que Isa comentou que eu atualizei são as seguintes, né? Que é uma lei federal de 2012 da Dilma, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso da flexão do gênero correspondente à identidade de gênero na pessoa nos diplomas, ou seja, a gente tem uma lei federal de 2012 que já fala sobre a obrigatoriedade de que os diplomas tenham a flexão de gênero, e essa lei ela não está sendo utilizada ainda em grande parte das instituições para garantir que as pessoas tenham a flexibilidade do gênero na hora da emissão do documento. Ou seja, já tinha essa lei em 2012, quando aconteceu o caso de Lilith, e ainda assim a Unicamp teve todo esse processo de desrespeito em relação à adoção do nome da Lilith no processo de emissão do diploma dela, né? Mesmo já tendo uma legislação. Então, a ideia é que a gente coloque essa legislação no documento escritamente, a gente coloca também um decreto federal de 2016, que ele fala sobre o uso do nome social e identidade de gênero na administração pública, direta ou indireta, ou seja, nos órgãos da administração pública e nos órgãos federais. Então, isso envolve, por exemplo, a Unicamp como um órgão público, né? Uma instituição pública. Então, a gente estou colocando essa legislação, que eu acho que ela também convém. E uma outra lei que eu estou colocando é a Lei Estadual de São Paulo, que é de 2001. Eu fiquei surpreso ao saber da existência dessa lei, eu não conhecia, mas São Paulo tem uma lei de 2001 que fala sobre sanções a serem aplicadas contra a discriminação de orientação sexual e identidade de gênero no estado de São Paulo. Gente, pasmem, existe uma lei em São Paulo de 2001 funcionando, mesmo tendo esse governo trevoso de São Paulo nos últimos anos. A gente tem uma legislação que sobrevive lá dentro há 20 anos, 24 anos, sobrevivendo lá, que trata sobre casos de discriminação no estado de São Paulo. Eu não sabia da existência dessa lei. Pode cortar, só. Eu acho que só dizer que a lei ela foi resultado da luta também no movimento LGBTQIA+, no momento, né? Eu lembro do movimento. Nessa época teve inúmeras manifestações do movimento, então essa era uma das principais, digamos, bandeiras de luta do movimento, era a aprovação da 10.948, né? E aí, enfim, que isso faz muito tempo, né? Teve um super esforço também de divulgar essa lei, né? Eu distribuí muito flyer em bar, né? De divulgação da lei, mas enfim, a gente tem aquele esforço, a hora que a lei é promulgada e a gente acha que ela então ficou conhecida, né? Mas na verdade o tempo passa 20 anos depois, né? Você não fazia ideia que a gente tem uma lei no estado de São Paulo, né? Mas eu acho que é uma das primeiras legislações de proteção do país, né? Se a gente for pensar as legislações que existem, ela é uma lei estadual, né? Não sei se vocês lembram do dia que eu comentei da palestra que a gente fez, que não tinha uma lei federal de proteção, né? Pois eu achei essa lei estadual do estado de São Paulo, que eu não fazia ideia que ela existia, né?
E que bom saber que tu participou desse movimento, né? Tu estava na base do movimento LGBT na época. E aí, gente, o que eu estou pensando na atualização dessa GR? A gente está incluindo pessoas não binárias, né? Então, ali no parágrafo 1º do artigo 1, por exemplo, a GR só fala de pessoas travestis transexuais, eu estou incluindo pessoas não binárias, né? Porque a gente está entendendo toda a mudança que está acontecendo na Unicamp em relação à inserção de pessoas não binárias, reconhecimento de pessoas não binárias também aqui. Eu estou fazendo as flexões de gênero dos candidatos e candidatas, vocês podem ver aqui, né, como eu estou tentando flexionar. Eu coloquei uma definição segundo a própria legislação do que seria a identidade de gênero, né, que é uma dimensão da identidade de cada pessoa, que diz respeito à sua identificação com pessoa de gênero, feminino, masculino ou outra identidade de gênero. Não pode corresponder ao sexo atribuído no nascimento, então é mais ou menos o que diz nessa legislação, né? De novo as flexões, no artigo 3º, flexão no outro. E aqui é o que a gente está tentando também entender essa mudança nos diplomas, né? Que é no parágrafo, no inciso 8º do artigo 5º, que está ali, na hora da emissão dos diplomas, que seja considerada a flexão de gênero correspondente também, que era algo que não estava previsto na lei, só em outros documentos. Então, eu estou inserindo nesse documento isso, flexão de gênero. E aqui, né, um parágrafo 3º, algo que eu estou inserindo também, que é para a gente começar a tentar entender quem são as pessoas trans, travestis não binárias na Unicamp e LGBTs como um todo, né, que eu inseri um parágrafo. A universidade deverá assegurar nos registros administrativos e acadêmicos campos específicos para a coleta e utilização em caráter reservado das informações relativas a sexo, gênero, pronome, identidade de gênero e orientação sexual, respeitando-se a privacidade da pessoa interessada e a legislação vigente, que a ideia, quando eu coloquei esse parágrafo, é que a gente comece a construir dados sobre quem é a população LGBT da Unicamp, que a gente até então não tem esses dados pela DAC. Os formulários de preenchimento da documentação, eles não envolvem orientação sexual e identidade de gênero, então há a presunção da cisgeneridade no documento. Então a ideia com esse parágrafo que eu coloquei, é que a gente comece a produzir mais dados sobre nosso quantitativo populacional na Unicamp, porque isso implica na construção de políticas públicas depois para a gente, né? Então estou adicionando isso. Fala, meu bem. Eu entrei esses dias no EDAC para ver uns documentos meus e tinha um campo novo, acho que eles atualizaram, tem algumas coisas novas e um deles é sobre gênero e sexualidade. E aí perguntar como você se identifica. Aí tem um monte de categoria de gênero e algumas de sexualidade eu achei meio ruimzinho. Mas não sei se você viu. Mas... É uma atualização que a Regina estava coordenando lá no DDH e começou a entrar... microfone. É uma ação que foi feita pela DDH, que a Regina Facchini, a professora, estava coordenando, que é o início da aplicação desse parágrafo na Unicamp, que agora a gente está começando, e a ideia é forçar, né, colocar na legislação que não só a DAC faça isso, mas que o SECOM também tenha na hora do cadastro. Então, é fazer com que os vários sistemas da Unicamp façam a captação desses dados para a gente entender quem é a população trans, principalmente, quem é a população LGBT na Unicamp. Essa medida que tu fala começou semana passada, se não me engano. Foi agora que tu pesquisou? Não, semana passada. Foi semana passada, semana retrasada, alguma coisa assim. A Regina que estava coordenando, e aí ela conseguiu fazer essa inserção, né? Mas é um trabalho de formiga que a gente está fazendo, né? A DDH, a Regina está como coordenadora agora, e tem várias demandas lá dentro, e algumas são trans, né? E quem está coordenando ela, eu, Isa, Lux, a Malena também está na comissão, que é do NCT. Mas que legal, eu não tinha visto, não sabia que já estava no ar. Então, bom saber que já está. Então, toda a nossa nova turma no 1 das cotas vai ter já, quem sabe, a produção desses dados. Vai ser interessante para produzir mais políticas aqui dentro, né? Mas é isso, é um campo que não é obrigatório. Tá lá... A ideia é tornar obrigatório, né? O que mais que eu coloquei aqui, gente? Eu atualizei o primeiro parágrafo do artigo 7º, que fala sobre questões de vexamento, constrangimento e desrespeito em relação à identidade de gênero, orientação sexual, uso do nome social, e aí fala, né, aplicação de penalidades segundo as legislações que a gente está trazendo, novas legislações que estão sendo inseridas no documento. É isso, praticamente, é isso que eu estou trabalhando de atualização, quem está coordenando a estação sou eu lá dentro,
e Isa também está um pouco nessa ação, porque Isa participou do processo, e é mais ou menos isso que eu estou pensando em mudar no documento, e a gente pode, quem sabe, fazer uma conversa agora para entender também que demandas são necessárias e possíveis de ser pensadas, que a gente precisa complementar, né? E conversar com Isa, aproveitar que Isa está aqui também, para a gente entender um pouco mais desse processo. É isso, acho que o documento está aí para a gente trabalhar, você pode ver que eu estou como sugestão, qualquer coisa a gente já sugere aqui agora, e quem sabe fazer ao vivo, né? E a ideia é a gente trabalhar coletivamente, né, atualizar esse documento para garantir que no ano que vem a nova turma que chegar não passe pelos procedimentos vexatórios que as pessoas trans que estão aqui dentro já passam, né? Que é em relação ao nome social, pelo menos no NCT, a gente todo ano, gente, a gente recebe uma demanda enorme de reclamação, de desrespeito ao nome social. Mesmo a pessoa que se inscreve no vestibular do Enem ou da Unicamp usando o nome social, recebe o material de bicho com o nome errado, sabe? Na chamada com o nome errado, mesmo tendo feito a opção no documento, sabe? Da inscrição. Então fica essa dúvida de como isso está acontecendo ainda, né? Se os sistemas não estão se comunicando. Então a ideia é com essa atualização do documento que a gente também force a Unicamp a se modificar, entendendo que não basta só entrar pessoas trans aqui dentro e a universidade não se transformar nas suas normativas para poder dar conta das nossas demandas, que não são somente, né, uma ou outra, mas que envolve todo um pacote de direitos que a gente quer que sejam respeitados, né? E nesse caso é a resolução que eu estou atualizando, então aqui as minhas sugestões, eu estou trabalhando nela o mês inteiro de setembro. E é isso, gente. A gente fica disponíveis para a gente trocar essa ideia. O que vocês acham? O que vocês pensam do que Isa falou? E o que vocês pensam que é possível mudar também nessa documentação que eu trouxe para vocês? E é isso, né? Isa? Eu vou me deslocando com a cadeira. Não, acho que é muito legal, né? A gente ter essa discussão, né? Obrigada só pelo trabalho enfim, por todas as mudanças. Acho as mudanças fantásticas, assim. Eu só ia dizer que é isso, né? Esses documentos aqui que eu peguei do caso estavam perdidos lá no meu e-mail, né? Ainda bem que eu não apaguei os e-mails de 2019, né? Mas tem, sei lá, tem um documento de 3 páginas, assim, que né, eu reconstituo todo o caso, o que a gente pede para o reitor, e etc, né? Eu queria só dizer que eu acho que é muito importante a gente conseguir guardar uma memória, né, desses processos nossos de luta por direitos, de reconhecimento por direitos na Unicamp, né? Acho que a gente precisa tentar cada vez mais a isso, até para a gente compreender qual o contexto, né? A partir do qual a gente vai conseguindo, né, com esse trabalho de formiguinha, conquista após conquista, né? Então, acho super importante e achei muito legal essa questão de obrigar a Unicamp a perguntar sobre os dados, né? Eu acho que não é possível obrigar a pessoa a responder os dados. Por uma questão de privacidade, acho que tem que ter lá, eu prefiro não informar, né? Se eu não estou enganada. Mas até hoje, para a gente, o governo do estado pergunta. Por exemplo, a cada recadastramento dos docentes que tem que fazer lá na data do aniversário, esses dados estão colocados, né? Então, acho que é fundamental a gente começar a ter documentação, né? Dados do nosso público, etc. Mas e aí, gente, vocês querem falar? Vocês têm alguma experiência com nome social que vocês querem compartilhar? O celular, o microfone. É uma experiência que eu queria compartilhar. Fico muito feliz com o trabalho. Gostei muito das alterações que estão sendo feitas. Tem muito tempo que eu não pesquiso sobre o nome social, assim, do que tem sido produzido desde que eu parei de usar. E agora eu voltei a usar, mas voltando a ver. Mas em 2017 eu entrei na Unicamp como estagiário e eu só consegui o uso do nome social porque a minha orientadora de estágio bateu muito o pé disso com a DGRH, por exemplo, que não queria emitir o crachá, né? Porque eu ia atender no SAI e eu precisava estar identificado o tempo todo com o crachá.
e não ia vir com meu nome antigo. E aí só conseguiram emitir porque tem uma resolução do Serviço Social que obrigou a Unicamp a fazer, porque em 2017 não tinha nada escrito, tinha só as leis anteriores que não tinham a ver com a Unicamp, assim, estar na Unicamp. E foi com essas leis que eu cheguei para minha orientação e bati de frente com o SAI e tudo mais, mas foi de pessoa, né, de estar centralizado numa pessoa, de não ser uma política da universidade e tem que depender, porque depois ela saiu de lá, agora ela está no GGBS e eu não sei que pé que anda isso. Então é legal saber que isso tem pessoas trans trabalhando nesse documento, para ter mais a nossa cara e a cara, né, nada da gente sem a gente, etc. E aí fiquei com dúvida em relação a isso, assim, o processo de estágio, o DGRH entra nessa, ela vai ser obrigada a seguir também isso daí, não só o DGRH, mas também a FUNCAMP, que é da Unicamp, mas não é. Então, também, no meu cartão atual da FUNCAMP não tem meu nome social. E paciência, eu não uso ele, eu vou dar aula, ninguém fica perguntando, mas no meu RA de estagiário já não vem emitido, nem da Estecamp também, porque eu dou aula no projeto de extensão de lá. E também, no cadastramento, a minha orientadora do projeto de extensão veio cheia de dedos pedindo muitas desculpas, que não ia ser possível colocar o nome social para fazer o cadastro se eu quisesse ter o certificado com as horas de trabalho. Se eu abrisse mão, tudo bem, ia aparecer só nos créditos gerais, mas eu não teria esse certificado porque eu não tinha como fazer o cadastramento nesse Estecamp. E aí isso é mais recente, isso é desse ano, de janeiro desse ano. Então, aí eram essas minhas dúvidas em gerais. Parabéns por compartilhar essa vivência de 2017 e de como está agora. Muito legal você ter compartilhado, porque aí coisas que nos escapam. Eu acho que né? essa questão da FUNCAMP, por da exemplo, DGRH é interessante de pensar, né? a DGRH, eu acredito que ela tem que cumprir a resolução de nome social, porque ela é um órgão da Unicamp. Como todos os órgãos da Unicamp, ela tem que cumprir. Agora, a FUNCAMP, realmente, eu não sei se a FUNCAMP é obrigada por essa GR, né, ou não, né? Mas eu acho que a gente precisa... a Estecamp é da Unicamp, né? Então acho que ela também está sob essa resolução. O que acontece muitas vezes as pessoas nem sabem também, né? Que isso existe, mas a FUNCAMP seria, eu acho que interessante pesquisar, né? E aí eu acho que isso demanda uma ação, né? Ainda que não seja, ainda que ela não esteja abaixo essa resolução, eu acho que é uma demanda para a Diretoria de Direitos Humanos, porque afeta alunos, servidores da Unicamp, né? Então, é uma demanda para que pelo menos a DDH tenha uma conversa com a FUNCAMP, né? Enfim, no sentido de encaminhar essa resolução ali dentro também, né? Eu acho que seria, não vejo por que não poderia ser feito isso. Assim, eu acho que a FUNCAMP não se recusaria, entende? Mas eu acho que falta esse diálogo, o diálogo, né, com as diferentes instituições que estão tratando com a Unicamp, né? Eu acho que se tem vontade política de também, né, tensionar com essas instituições que tratam com a Unicamp, eu acho que também é algo que a universidade pode fazer, além de assegurar apenas internamente, né? Seria legal. Acho que é uma demanda para anotar. Eu estou notando essa demanda porque é algo que a gente não tinha pensado mesmo, fugiu, sim. Que bom que tu comentou, acho que é algo para a gente pensar, fazer essa reunião mesmo, para ampliar não só a FUNCAMP, mas todas as outras instituições que, porventura, venham a tratar com a Unicamp, que também sejam obrigadas a cumprir esse normativo, principalmente em relação ao nome social. Acho que é uma demanda muito boa que tu traz para a gente pensar, que, para mim, pelo menos, não tinha me passado na cabeça, mas vou tentar ver internamente como que a gente pode fazer isso, né? Porque é um absurdo não ter o teu crachá reconhecido, teu nome reconhecido, se é uma instituição que está diretamente relacionada com pessoas que são da Unicamp, então, por isso, por si só, deveria estar cumprindo com as normativas que a Unicamp adota em relação a respeito, nome social. Eu acho que é algo que anotei aqui para a gente ver e ir atrás, porque é necessário. E tem toda a questão das terceirizadas também, né? Que são pessoas que
são terceirizadas, mas elas são funcionárias da Unicamp, né? De tanto trabalhar, né? Elas trabalham terceirizadas. A gente tem funcionária há 15 anos terceirizada no IFISH, né? Então, eu acho que isso também é uma questão muito importante para a gente começar a pensar como encontrar uma solução melhor. Assim, né? Mas é isso, eu acho que a gente só percebe as lacunas quando vai chegando a experiência das pessoas, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, eu acho que é importante também que toda a nossa comunidade discente, acadêmica, também docente, né, saiba os canais de demanda, de queixa, de denúncia, né, que a gente possa receber essas denúncias, que seja fácil. Bom, vocês sabem da ouvidoria da Unicamp, claro, mas também tem a DDH como uma instância onde é possível também encaminhar esse tipo de questão, né? Então, acho que é super importante isso para que a gente... a demanda empurra, né, de baixo, você tem alguém que empurra, e aí a gente vai empurrando até conseguir, né, aquela conquista, né? Um pouco esse processo. Eu acho que essa questão das terceirizadas é importante também. Eu não tinha pensado também sobre se aplica também ou não o uso do nome social, né? A gente pode, tudo isso, para essa ideia dessa oficina hoje, né? A gente também entender as novas demandas, como tu está apontando, né? Para a gente trabalhar dentro da DDH, nessa documentação que já está em tramitação, né? Mas que a gente possa inserir também esses outros lugares em que a gente faz o uso do nome social, por exemplo, estágios que não sejam a FUNCAMP, mas que sejam outras instituições parceiras, se é obrigatório ou não o uso do nome social. Acho que isso a gente pode inserir na resolução para que empresas que tratem com a Unicamp também adotem nos crachás de estágio, sobre algo que a gente pode pensar, né? Pensei, vamos colocar tudo isso. Eu trabalhava lá no SECOM e a gente atendia... Lembrei da época que eu trabalhava no SECOM e a gente atendia os adolescentes do CUTUC e do CUTIL. Então, essa resolução abarcaria também os colégios técnicos? Abarca também. Sim, o CUTUC e o CUTIL, inclusive, eles têm apresentação na Comissão do Gênero e Sexualidade, né? E abarca. A única coisa aqui para pessoas de 12 a 18 anos, né? Tem que ter a representação Dos pais. dos pais. Eu troquei acho que eu coloquei representante das parentalidades, alguma coisa assim. Melhor, não precisa ser pai. Eu tinha trocado pai, eu acho que eu troquei pai e mãe por... A responsável, né? Onde é que tá, será? Ponto F, né? Eu vou pesquisar mesmo. Parentalidades? Não, é 16 anos. 18? Aqui. Pesquisar de ciências docentes. Meios dos representantes legais. Tá. Não, tá. Representantes legais. Tá sim, né? Tá representante legal, não tá pai e mãe. Representante legal que acho que contempla, né? E tá tia, tá tio, tá avô, tá avó, tá o cachorro maior de idade. Mas eu acho que contempla já, né? Representante legal. Mas eu acho que a gente vai ter que pensar onde inserir mesmo, né, Isa, essa questão das entidades tratantes com a Unicamp, para que também respeite a normativa do nome social. Acho que é uma demanda que é bom que ela tenha vindo, porque a gente não tá, eu não estava pensando, estava passando, né, por isso, mas vou achar onde incluir aqui, para a gente poder ter, né, essas coisas. Não tem nada sobre as pessoas terceirizadas aqui, acho que é uma coisa para a gente pensar também, né, sobre o uso do nome social das pessoas terceirizadas. Acho que entender também isso de pensar, porque acho que entraria em servidores, né, as pessoas que são trabalhadoras da Unicamp, mas entender que não só, né, aí pensar como são essas outras na formas. resolução fala só de caso docente e caso seja discente, ou caso seja técnico Nem administrativo. considera trabalhadores. Fala servidores. Mas então, talvez é isso. Talvez a gente tenha
problemas. Por exemplo, na Procuradoria-Geral, a Unicamp não pode obrigar uma terceirizada a adotar, etc. Mas aí é possível a gente tentar algum caminho, né, para que a Unicamp possa, pelo menos, dizer que não vai tratar com terceirizadas que não estejam incluídas na sua política de direitos humanos, que não respeitem sua política de direitos humanos, né? Então, acho que isso é uma questão, né? Ele esqueceu do café. Oxi, manda mensagem. Tá no grupo. Mas eu acho que faz sentido isso, Isa. Uhum. Gente, alguém quer fazer algum outro comentário? Ajuda aqui um pouco. Então, eu ia comentar que, tipo assim, semestre passado, eu acho que eu troquei meu nome para o nome social aqui na DAC. Tipo assim, foi no começo do ano. E até hoje não chegou meu RA com o nome certo. Nossa, semestre passado. Nossa. Sério? Mano, meu tá meses lá. E não chega até agora. Posso seguir na mesma. Eu retifiquei meu nome no meio do ano, em julho, e aí eu voltei das férias com um documento, coloquei tudo lá no site, e, tipo, não deu atenção nenhuma, não mudou nada. Aí eu tive que ir na DAC, aí eu falei, ó, mudei. Ah, vai na secretaria do IFIX. Aí eu fui para a secretaria do IFIX. Aí lá o cara abriu o computador dele, fez duas coisas e, na teoria, beleza, tá atualizado. Só que eu nunca recebi e-mail nenhum falando que estamos fazendo seu RA novo, ou alguma coisa assim, porque o RA, apesar de eu ter entrado com o nome social já, no verso vem o nome de registro. E aí eu fiz o quê? Peguei uma fita crepe e risquei por cima e tá lá. Enquanto não chega esse RA novo, Cobre. o nome. Esse é o nome. E aí, tipo, eu tô até hoje com o RA com um nome que não existe mais no verso. E é isso. Aí eu tô enrolando pra ir na DAC há sei lá quanto tempo que eu não tenho tempo. Mas se vira. Exato. Tipo, não tenho apoio. Isso é uma coisa que eu penso de, para além das nossas normativas e resoluções, como que esse acompanhamento que a gente precisa fazer para que exista realmente, desde os sistemas, né, que eu acho que era um assunto que eu queria trazer, de perguntar, e você acabou falando um pouco, desde os sistemas que a gente sabe notoriamente que não se conversam bem. E eu tenho certeza que existem muitas soluções computacionais e de programação nesse sentido, mesmo que seja assim, criar um robozinho que olhe sistema por sistema e garanta que está tudo igual. E localize isso. Eu sei que essas coisas elas estão por aí, né? Até isso de, tipo, você fez a retificação, entrou no sistema virtual e não deu encaminhamento para essa questão de jeito nenhum além disso, né? Isso fica faltando, né? Tipo, como que a gente consegue pensar? E também, tipo assim, porque eu acho que é muito potente a presença em um lugar que dá para ter pela DEDH, a partir do diálogo com a gente, dos movimentos também, para realmente construir essas políticas a nível de textos, de resolução. Mas às vezes parece que na hora de realmente construir as soluções é muito difícil a gente estar junto. Aí acho que isso é uma pergunta também, de pensar como que a gente pode se envolver nisso também. A questão do sistema é histórica já, né? A gente está tentando isso. Pode comentar. Acho que é uma das principais preocupações também da DDH, né? Inclusive atualmente, agora que a gente vai ter, né, entrada de novas pessoas trans. Mas é muito difícil mudar os sistemas, assim. É impressionante, assim, porque quando vai... Foi esse ano que a gente teve aquela reunião com o pessoal do sistema da informática? Foi esse ano. Então, porque quando vai para a informática, para a área técnica, né, embora a gente saiba, né, deve ter solução, cara, tudo é muito difícil. Não, Unicamp, assim, há mil barreiras, assim, né, para você conseguir mudar o jeito de um sistema funcionar. E aí não é só, inclusive, para pessoas trans, travestis, não binárias, assim, tem
olha, tem um monte de problema o sistema, e eu posso falar como docente, assim, a gente tem que preencher, assim, um monte de formulários com as mesmas informações, muitas vezes, né? Por exemplo, formulários de produção, de relatório, assim, é surreal, né, que não se comunique, por exemplo, ou o caso, fica fácil de ver, né, porque que o currículo Lattes não se comunica com sistemas nossos, tipo da Unicamp de relatório. Então, assim, desde isso até, né, então, agora, eu acho que tem uma diferença entre, assim, mais trabalho burocrático que você tem que fazer e situações em que, de fato, você atenta contra o reconhecimento daquela pessoa, né, do direito daquela pessoa, né, então acho que tem um nível aí de prioridade que é outro, né, mas enfim, eu realmente não tenho outra resposta além de que é muito difícil você agir nos sistemas para eles funcionarem, sabe? Embora se tente, mas, de novo, eu acho que tem que ser prioridade, né? Eu lembro da vez que eu perguntei quando foi aquela reunião que a gente teve, né, a gente teve uma reunião com o pessoal da informática da Unicamp para entender por que não eram integrados os sistemas, né? Que a gente tem que colocar o nome social na saúde, na DAT, em qualquer lugar que a gente vá, a gente tem que botar o nome social, né? E aí eu lembro que o cara da informática nos respondeu bem assim, não, porque o sistema ele foi criado há 30 anos atrás por um professor que ele já morreu. E aí a gente não consegue mudar o código, não sei o que lá, da propriedade do negócio do sistema. E aí eu fiquei tipo assim, gente, a segunda maior universidade da América Latina não consegue ter uma pessoa capacitada para hackear o código ou fazer um novo sistema que faça a integração do nome das pessoas. E aí, ou seja, que preguiça tecnológica é essa, que preguiça institucional e que falta de interesse político institucional de fazer uma mudança que muda a vida das pessoas. Não ter que, porque para algumas pessoas tudo bem tu ir lá no sistema, atualiza, você chamar, vou atualizar meu nome. Para outras pessoas é um processo de adoecimento muito grande tu ter o seu nome desrespeitado e tem que estar o tempo inteiro reforçando isso em todos os sistemas da Unicamp, na chamada, na DAC, na saúde, no SECOM, sabe? É muito estressante, é muito violador de um direito básico, né? E aí eles tiveram a cara de pau de nos responder isso, de que a pessoa morreu e eles não conseguem acessar o código-fonte do negócio que muda o sistema. Gente, como que alguém dá uma resposta dessa, sabe? Numa instituição do tamanho que é a Unicamp, tu não criar um novo sistema, sabe? Alterar o sistema. Não existe como. Só uma pessoa, sabe? Tipo, é um absurdo tu receber uma resposta dessa. Falta interesse de fazer a mudança, né? Eu acho que a tentativa de alterar a resolução também é para a gente forçar a Unicamp a fazer essa adequação do sistema, né? Porque é uma demanda que não... Gente, tem cotas trans agora, né? Não dá para a gente seguir com esse mesmo sistema operacional que não dá conta desse reconhecimento da nossa identidade, né? Eu acho que é isso, né? A Unicamp ela é um monstro, né? Como qualquer outro órgão burocrático do Estado, ela é um monstro, assim. Né? A resolução, por exemplo, essa resolução saiu super fácil lá pelo gabinete do reitor, tipo, não houve objeções, foi até curioso, mas assim, antes disso, era assim, vai na PRPG, vai na DAC, vai na PG, vai não sei onde, fala com, assim, quer dizer, você tem uma série de órgãos, né, cuja conversa ela é truncada também, né, então, muitas vezes a gente fica quase refém de uma gestão técnico-burocrática, sabe? E o político fica um pouco de lado, né? Mas é isso, né? Isso é uma prioridade absoluta. Acho que só a gente também continuar fazendo esse tipo de pressão, né? Sim. Mas, gente... Ninguém vai falar, tem mais... Então, eu também não posso responder a todas também, porque eu estou acompanhando, mas assim, eu não, né, eu acompanhei muito até fazer resolução e tal, mas eu
não tenho acompanhado os casos desde então. Mas acho que isso também é uma resposta, assim, para a gente saber, né? Porque acho que das pessoas que a gente conhece, você talvez seja uma das mais próximas, vocês só, desses casos, então isso ajuda no diálogo, né? Acho que uma coisa que eu ia perguntar, que você chegou a falar também sobre a questão das denúncias, a gente queria ter chamado também os SAVs para estar compondo a mesa, para estar fazendo mais ou menos esse processo que no começo do ano aconteceu, né? De explicitar como que é, quando a gente tem algum tipo de problema com nomeação, alguma situação vexatória, alguma situação desse tipo que valeria uma denúncia, como que funciona dentro da instituição para fazer isso. Acho que isso é um ponto que eu acho que era importante a gente colocar também, pensando também que é um espaço formativo para a gente passar para frente, né, para a gente multiplicar isso como um entendimento para trazer para as outras pessoas. Mas isso eu não vou me arriscar a responder. Eu acho que tem que falar com o pessoal do SAVES ou com a coordenação da DDH, de fato, sabe? A gente não saberia responder. Pela autoria, a gente vai encaminhar um tipo de denúncia quando tinha o boletim de ocorrência ou algum tipo de documento oficial que a pessoa oficializava essa denúncia. Enquanto não tinha esse documento de fora que a pessoa fez e registrou, era, como é que chamava? Era uma provocação, era como se fosse uma ocorrência. E aí, uma queixa. Imobilizava os SAVs para fazer alguma coisa, mas a denúncia em si só ocorre depois que já se esgotou as tentativas de resolução que não envolva, tipo, processo, seja administrativo, judicial, ou mesmo policial, assim, se for o caso de coisas mais violentas. Mas vocês vão ter alguma atividade? Eu tentei chamar os SAVs e ninguém me respondeu. Uhum. Tentei de vários jeitos. Porque uma pessoa só com coordenador. sim, o SAVES está sempre super sobrecarregado também, né? Isso que é complicado. Mas talvez falar com a Regina mesmo, da coordenação da DDH, que coordena os SAVES daí, né? Porque assim, eu acho que é super importante para a mentoria também, né? Ter esse conhecimento, né? De como a diferença, de fato, queixa e denúncia, de fato tem essa diferenciação, né? Ouvidoria, como usa, para que funciona, né? E os espaços de acolhimento nos institutos também, eu acho que são outro lugar que são espaços que podem ajudar a encaminhar casos como esse, né? A gente sabe que hoje acho que 17 institutos já tem, né? Então, a gente fez uma lista para a cartilha, né? São 17 ou 18 institutos, 19 que tem um espaço de acolhimento no instituto para receber demandas e encaminhar, caso a pessoa não saiba, encaminhar para a ouvidoria, para os SAVs, né? Sim, e para ter um primeiro acolhimento. Às vezes a pessoa não quer ir no SAVES, né? Mas ela está no instituto, enfim, tem a lista lá de professores do instituto, de servidores, etc., que podem te ouvir. Às vezes você nem sabe, isso é uma demanda para ir para o SAVES ou não é? Eu estou exagerando? Tudo bem, eu estou me sentindo assim. Isso é mesmo um desrespeito? Não é? Né? Enfim, eu acho que isso também é uma porta importante para também acessar, para ter esse primeiro, um encaminhamento, mas é um acolhimento também, né? Para entender aquilo que está, né, o efeito daquilo que está acontecendo. Um negócio que eu pensei agora. Essa proposta dá para sair para ano que vem já? Ou tem alguma previsão? A ideia quem está tramitando ela sou eu, Elisa, né? E aí a gente não teve uma reunião pós as alterações que eu fiz. Uhum. Então a gente ainda tem que ter uma reunião para a gente ver se aquelas alterações são as alterações, essas que eu mostrei para vocês que eu. Olha o meu horário, 4h26 da manhã. E eu lá, louca, tipo assim, não dá para deixar acontecer mais esse babado. E, né, numa crise de insônia, eu disse, eu vou atualizar esse documento. E vocês viram o horário, né, que eu fiz esse babado, maluca, 4h30 da manhã.
Vale o registro, né? Então eu fiz isso e ainda não, a gente não voltou a conversar sobre. Então a ideia agora é que a gente converse internamente na DDH e pelas pessoas que estão nessa comissão de alteração e da normativa, e aí depois, fechada mesmo, o que a gente quer mudar, a gente encaminha para o externo, depois de tramitar na DDH, encaminha e caminha para a Procuradoria, para o gabinete do reitor, para fazer a aprovação do documento, né? Aí tem que passar pela Procuradoria Geral, ainda tudo tem que passar pela Procuradoria Geral, né? Porque envolve questões jurídicas, né? Porque aí tudo que envolve questão jurídica, eles vão ter que revisar o documento para ver se não tem nenhuma questão jurídica, né? E depois é encaminhado. Então, isso, enfim, leva um tempo, né? Mas, pelo menos, enquanto isso, a resolução antiga, ela segue valendo, né? O que precisa é que ela valha de fato, né? A ideia era que a gente conseguisse fazer isso para já valer para o ano que vem, considerando o ano 1 das cotas, né? Então, a ideia, pode ser que depois desse encontro nosso aqui, já surgiu outra questão, por exemplo, né? Que são as questões das empresas que tratam com a Unicamp, se vale ou não. Então, isso é algo que a gente vai pesquisar para tentar adequar no documento. Eu acho que depois daqui a gente pode, né? A ideia é marcar uma reunião de quem está envolvido na comissão para finalizar, para aceitar aquelas minhas considerações ali. Se tiver outras, né, colocar, e aí começar a tramitação interna burocrática da Unicamp, pensando que tem que passar por algumas instâncias, né, como a Isa comentou, até chegar no gabinete do reitor para ser aprovado. Mas a ideia, nossa estimativa é que ela vai ser aprovada sem nenhum problema, assim, né, até porque a gente está num período favorável para nossas demandas, muito favorável. A reitoria atual, ela é uma reitoria que está dialogando com a gente muito em relação a isso. A direção, né, da reitoria é uma reitoria que realmente está apoiando o movimento que a gente está fazendo, então a gente não vai ter problema em tramitar esse documento. A questão mesmo é o tempo da burocracia interna em cada órgão, né? Por exemplo, da Procuradoria, quanto tempo vai ficar lá dentro, né? Até revisar o documento, para poder encaminhar para a Secretaria da Reitoria, para poder ir para o reitor. Então, são tempos que fogem da nossa alçada, porque envolvem outros órgãos da Unicamp, para além do nosso trabalho da DDH, né? Mas eu gostaria, né, estou trabalhando desde setembro nesse documento para poder tentar fazer com que ele já tenha validade a partir do ano que vem. A minha ideia é essa, né? Pelo menos a minha ideia ali dentro da comissão é eu encaminhar todas as demandas que estão sob minha responsabilidade também, porque eu vou estar fora do semestre que vem e eu não vou poder contribuir com essas questões estando fora, né? Eu vou estar fazendo um sanduíche. Então, eu queria encaminhar tudo até janeiro. Essa é uma demanda que está comigo, a cartilha do trânsito está comigo, e tem outras coisas que estão comigo que eu não lembro. São 4 questões que estão na minha cabeça. E eu quero tentar encaminhar. Então, a minha ideia era que no ano que vem a gente já tivesse esse documento aprovado para valer já para o ano 1 das cotas, e os pronomes fossem flexíveis, os documentos. A gente teve uma situação de desrespeito ao nome de uma pessoa do NCT que saiu como mestra, o diploma, e a gente está com um problema tentando, mesmo por questão da Lilith, voltou. Mas na resolução anterior já está isso, né? E voltou isso a acontecer no mestrado em Ciências e Matemática. De Matemática, o programa não estava, a PR, não sei quem, algum órgão aí estava querendo sair como mestra, até a própria ata saiu como candidata, e aí agora foi atualizado, né? E o Elu conseguiu. Depois de uma conversa com a diretoria da DAC, uma sensibilização com a galera da DAC, aí rolou, mas assim, foi um processo e por muito apoio também da orientadora dele, porque o pessoal realmente queria passar o pronome errado. Tipo, e ainda nessa doideira de a gente aceita o nome social, mas o pronome sai errado. Então era isso, era o nome social com o pronome errado. Tipo, um negócio bem esquisito mesmo. E a profissão errada, né? Ela saiu como mestra. Isso. Então,
Mas o que eles estavam alegando, para não mudar, é que o sexo não estava trocado no RG. Então, tipo assim, não fazia o menor sentido, mas daí acho agora que ele conseguiu, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que eu até fiquei pensando só quando você mostrou essa legislação da época da Dilma, né, que é da flexão de gênero, porque isso tem essa coisa da flexão de gênero de acordo com a identificação de gênero da pessoa, mas não existe na nossa estrutura burocrática do Brasil formas de reconhecer que a flexão vem da identidade de gênero e da relação com o pronome. Isso é o único jeito que a gente tem e que fica como essa coisa indissociável é o sexo, que aparece no RG, nos documentos, como sinônimo de pronome, né? Que é isso também que a gente precisa desfazer a confusão e coletar esses dados justamente para que eles possam ser operacionalizados nesse sentido, né? Senão, não dá, né? Não funciona. Mesmo, acho que nos diplomas de graduação ainda tem uma flexibilidade, mas foi uma coisa que o próprio Alu comentou, que ele tem um amigo que trabalha nessa área de emissão de diploma para graduação. E aí, quando começou a acontecer de chegar a pessoa com nome social e ter a flexão de gênero no diploma, né? Porque antes nem tinha para ter essa questão. Aí ele começou a ficar, tá, mas como é que eu faço para saber qual que é o pronome que a pessoa quer? E aí, hoje em dia, eles ainda fazem de um jeito que é, inclusive, meio difícil, assim, meio trabalhoso, que é mandar um e-mail perguntando qual que é o pronome, que eu acho que é muito fofo, né? Mas poderia ter um sistema em que a pessoa tem o pronome dela e que ele está em tudo, independente do que seja. Cláusula primeira, né? Do artigo 5º da resolução que está hoje em vigor. Caso haja flexão por gênero na identificação ou tratamento, deverá ser utilizada a flexão de gênero que corresponda à identidade de gênero dos servidores docentes e demais usuários. Tá claro? Tá muito claro. Não sei. Mas a galera realmente não. A galera tá falhando, mano. Não quis cumprir, Tá falhando. Eu acho que até talvez por essa falta de. Porque é isso, né? Tipo, sim, em correspondência ao gênero, mas tipo, como é que ele sabe? A identidade de gênero, né? Então. Isso é, assim... Mas esse é um caso que poderia, eu acho, que ser falado com a DDH, por exemplo, né? A questão de, por exemplo, quando surgiu essa questão da Lu, eu conversei com a Regina para a gente levar para a DAC, para fazer uma conversa com a DAC, para tentar ver por que estão se recusando a cumprir com algo que já está estabelecido numa normativa da Unicamp, né? Mas a gente resolveu, no caso, a situação da Lu, resolveu, mas a questão é por que fazer uma pessoa passar por esse processo todo? Foi uma questão do sofrimento mental dele. Isso fez com que ele quase desistisse de fazer doutorado, seleção de doutorado. Então, isso implica processos futuros acadêmicos, né? Ele excluiu o projeto de doutorado dele da lixeira permanentemente nesse processo de adoecimento mental, por causa do desrespeito ao nome. E ele está tendo que fazer tudo de novo o projeto. Por uma questão que a DAC está, né, desrespeitando uma normativa que já existe. É importante ver também onde é que está o gargalo. É na DAC? É na PRPG? É um sistema de biblioteca? Onde é que está? Né? O gargalo aí para tentar ir também atacando, né, esses lugares. Onde está esses gargalos? Atacando os lugares, não, atacando os gargalos, como esses lugares. Ataca os lugares. Eu fico pensando até assim, a nível de pensar direcionadamente programas de sensibilização, né? De conversar mesmo, criar. Mas o difícil para a gente é justamente a adesão, né? A gente está com o programa, o ciclo formativo para docentes, funcionários, trabalhadores da Unicamp, e acho que a adesão também não está sendo muito alta, apesar de ter bastante gente que se demonstrou interessada. Então, mas aí isso eu acho que é super importante ter esse ciclo formativo também do NCT e tal, mas talvez vocês atinjam docentes, funcionários que já estão sensibilizados a partir, né, de chamar um ciclo formativo, né? Eu acho que isso tem que vir de outro lugar, né? E acho que tem que pensar assim, sem querer, né? Assim, os funcionários estão sempre sobrecarregados, porque é sempre
muito trabalho para pouca gente. Os docentes são sempre sobrecarregados. É muito trabalho para pouca gente. Quer dizer, você tem que criar algo, né? Por exemplo, você tem um ciclo que a pessoa pode ser liberada do horário de trabalho, por exemplo. Aquilo conte como tempo trabalhado, para que ela possa, aquilo é uma atividade de trabalho, né? Então, quer dizer, eu acho que tem que pensar a partir, ou que seja obrigatória uma formação para funcionários desse setor, né? Eu acho que a gente tem discutido também na DDH em termos desse tipo de formação, né? Coisas que podem ser feitas, por exemplo, online, ainda que não seja ideal, né? Mas enfim, que a pessoa possa assistir um curso online e responder uma série de questões lá, que se ela não responder certo, tantos por cento, ela não tem o curso concluído e ela tem que ter o curso concluído lá no seu registro, por exemplo. Isso é um jeito, né? Enfim, quando eu fui para o exterior, em Colômbia, né, nos Estados Unidos, eu fui obrigado, mesmo sendo só pós-doc, a fazer lá um curso online. Eu tive que responder lá uma série de situações, né? Aconteceu não sei o que, não sei o que. Qual alternativa você acha que está correta? Tinha várias alternativas e tal, sobre assédio, né? Sobre questões relacionadas, inclusive, à identidade de gênero. Enfim, isso é uma coisa que a gente está trabalhando também, né? A participação nesse tipo de curso venha contar para, sei lá, a progressão, seja horizontal ou vertical, para ter algum tipo de incentivo também. Não sente muito sobrecarregado. Mas acho que é também um piloto e uma abertura, né, para pensar parcerias, tanto com vocês, se isso for o caso, quanto com a Educorp e com a EA2, que são as instituições que a gente tem aqui dentro, que cuidam, né, dessa parte da formação continuada, tanto para os docentes quanto para os funcionários. De qualquer forma, muito bacana. Talvez uma coisa direcionada. No IFISH, a gente teve conversas, né, com a secretaria, junto à secretaria, os funcionários da secretaria, conversas sobre norma social. Não é uma formação, né, mas é um pouco essa tentativa de alinhamento, né? Então, acho que são iniciativas que são importantes. E quanto mais vocês conseguirem construir junto com docentes e funcionários, com o pessoal do sindicato, por exemplo, né? Acho que vale a pena, com o pessoal da Unicamp, né? Acho que também ajuda a favorecer a participação, entende? Acho que é fundamental. A gente tinha, a princípio, pensado de fazer mutirão de nome social, mas eu não sei se alguém aqui não tem nome social e tem interesse em fazer, para a gente olhar junto como é o sistema, como é o processo. Só se fosse o caso. Acho que não é hoje, né? Mas se tiver alguém que por acaso quer fazer isso. É porque eu não tenho o RA físico retificado ainda. Eu poderia pedir de graça? Eu nunca entendi isso, ninguém nunca soube me dizer de verdade. A primeira notificação do MG tal, a DAC emitiu. Ok. Peraí, fala de novo no microfone para gravar. É a primeira vez que faz a alteração do nome social, a DAC é obrigada a fazer a emissão do documento físico gratuitamente. Então, tu não vai precisar, né, pagar uma emissão, como geralmente acontece no Comperda e coisa assim. Porque a DAC é obrigada a fazer a emissão. Deixa eu mostrar o meu, inclusive. Pode demorar muito tempo, né? Pode demorar. Tem o que eu não sei, né? Mas daí ele vem assim, né? Ele vem com o teu nome social na frente e atrás vem o teu nome civil, né? Ele tem o registro do nome civil atrás, mas na frente ele vem com o nome social. Então, pode mudar a foto. Eu não consegui na época. Como não? Fiquei com a mesma foto da época. É uma foto minha. Um ano. É um procedimento demorado só na DAC, né? A DAC tu tem que enviar e esperar, fazer uma reza, fazer umas macumba.
tem que ir pessoalmente na DACA, tu pode fazer solicitação online também, se eu não me engano. Online tu faz solicitação pelo número social, do nome social, com emissão do novo documento. Daí tu vai no portal da DAC, EDAC, e pede a inclusão do nome social no teu portal, e aí isso vai gerar o cadastro para que tu tenha a emissão do novo documento. Quer fazer? Quando eu fui na DAC uma vez que meu RG deu um problema com o crédito, eles trocaram um nome social no digital, só que o físico não recebeu nada. Talvez tenha que pessoalmente ver, Esquisito. Ou se o teu físico foi para o teu, geralmente o físico ele vai para a tua unidade, né? Então tu já conferiu se tu não recebeu, não está na Secretaria da Graduação? Pode ser que às vezes esteja lá, porque geralmente a carteirinha vai para a Secretaria da Graduação ou para a Secretaria do Programa de Pós, se tu é do pós, né? Aí tem que pegar lá, não pega na DAC. Pega na Secretaria do teu curso. É lá que tu faz a retirada do documento, né? No caso, quando eu fiz, eu tive que ir lá na Secretaria da Pós-Graduação para pegar a minha nova. Eu pego a nova, não é na DAC. Como a primeira vez né? A primeira carteirinha na DAC, né? Tu pega o provisório. Mas o provisório e o oficial, o primeiro que você pega já é na secretaria. Então, talvez tem que ver se tu não tá na secretaria. Uma versão já, ou se não tiver, entrar em contato com a DAC para a DAC solicitando por que não veio, informando que não veio ainda o documento. Inclusive, o meu eu fiz isso, o meu não vinha vindo, e eu ganhei 2 carteirinhas. Na secretaria chegou, eu peguei, uma semana depois chegou de novo. Eu já peguei. Eu recebi um e-mail da Secretaria do Programa dizendo que eu tinha uma carteirinha, já está aqui, estou usando já. E aí eu tive que devolver a outra, né? A gente devolve a outra, que eles têm que rasgar. Então, dá uma olhada, quem sabe, começa olhando na Secretaria do teu programa, se não chegou lá. Se não chegou, vê no teu sistema se tu fez a solicitação e força a DAC, já foi, já passou o prazo, não chegou ainda, quero saber como é que está o procedimento, dá para dar um encaminhamento e a DAC vai ver que não enviaram ainda, e tu pode tentar ver se envia. Mas geralmente quando a gente recebe a secretaria do nosso curso, no programa, pelo menos da pós, eles mandam um e-mail para a gente avisando, tua carteirinha tá aqui. Porque eu sou da turma da online, comecei minha turma na pandemia, e aí quando eu fui buscar lá, tinha uma caixa desse tamanho, cheia de carteirinha de todo mundo da minha turma, porque ninguém foi pegar, né? Ninguém estava presencial. E foi nesse interstício aí que eu ganhei 42 carteirinhas. E eu tive que devolver. Mas começa, quem sabe, indo na secretaria do teu curso. Tá lá, senão vai nadar. Então, né, gente? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Quer trazer algum outro assunto? Surgiu alguma coisa de novo nessa última semana? Alguma dúvida? A gente pode encerrar, né? Conversando. Obrigado, Tá bom. então, gente do online que não está aqui.